pelo que vai trazer a palavra para nós. Pastor Odair, vem à frente. Nosso anjo da igreja. Aleluia. Aleluia, sim. Aqui está o pastor Odair, o anjo da igreja. Pastor Odair de Freitas Margarida. Eu me lembro que quando ele fala, nós temos da sua conversão, 47 anos já, pastor? De conversão? 48? 49? Eu sempre me falo que o senhor fala, com 76, no ano de 76, o senhor, não sei se o senhor se batizou ou o senhor 75, então um ano a mais. Eu tenho 47 anos, ele tem mais tempo de conversão do que eu. E ele de vida. Não. Ah, isso, desculpa. Quis fazer bonito e fiz tudo errado. Mas tudo bem, pela graça do Senhor. O pastor tem mais tempo de conversão do que eu tenho de vida, correto? Muito bem. Então, e de igreja, pastor? Quanto tempo o senhor já tem que o senhor está aqui na frente dessa igreja? 30 anos. Vamos pensar 30 anos que ele pastoreia essa igreja. Mais de 30 anos. Ele provavelmente já pastoreou muitos de vocês que estão aqui e hoje está pastoreando quem? Os nossos filhos. Vocês já pararam para pensar na obrigação que nós temos de orar por esse homem? Já pararam para pensar do que ele carrega nas suas costas? Eu sei que Deus dá conforme a tua capacidade. E Ele te capacita, te dá força para nos guiar. Que o Senhor continue sendo abençoado. Autoridade e poder do céu para ministrar as nossas vidas. Sejam vocês, no seu lar, na sua casa, orem por ele. Orem por ele. Por qualquer pastor que esteja à frente de uma igreja. Porque os tempos eles estão ficando cada vez mais difíceis. E ele precisa das nossas orações. E talvez não seja só das nossas orações. Seja de uma palavra, seja de um ombro amigo às vezes, para juntar com ele e caminhar com ele. Vamos estar orando porque ele agora vai falar conosco através da palavra de Deus. Vamos orar para que ele seja usado pelo Senhor para nos orientar, nos corrigir e nos abençoar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aqui está teu filho, Senhor Jesus. Senhor Deus, usa ele como instrumento, como canal de bênçãos para as nossas vidas, Senhor Jesus. Que a tua palavra, Pai, venha, Senhor Deus, ministrar os nossos corações, nos exortar, nos orientar e nos direcionar, Pai. Eu oro, Senhor Deus, agora nesse momento, para que toda cordão de tropeço que vem agora, talvez distração sobre os nossos ouvidos, seja agora impedido pela ação do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha ministrar aos nossos corações, ó Pai, para que essa palavra fique guardada, ministrada, Senhor Jesus, lá no fundo do nosso coração, na nossa memória, para que nos momentos difíceis nós possamos olhar e lembrar dessa palavra, Pai, essa Tua palavra, Senhor Deus, para que ela nos oriente e nos edifique, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Obrigado. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Foi de grande valia, rapaz. Quando é a ação do Espírito Santo, a gente sabe, né, irmãos? Fiquei bem preocupado aqui, eu não vou ser fácil hoje na fala. Então eu peço que o Espírito Santo ministre o teu coração, te prepare para tanto, não é? Porque entendemos da necessidade do tempo que nós estamos vivendo e tendo aí as dificuldades destes dias. Enquanto vocês estão em pé, então, por favor, ó, as luzes aí na nave, se é que está certo. Deuteronômio, meus amados irmãos, eu vou falar sobre paternidade hoje. Nós fizemos uma reunião, Deuteronômio capítulo 6, eu estou com ao meio da revista e corrigida, ok, queridos ali que vão colocar o texto, Deuteronômio capítulo 6. Foi lá em agosto, ali na casa fomos recepcionados pelo pastor Alone para uma reunião nesta direção aqui, onde ela foi alavancada pelo vice-presidente, o Robatini, e para que nós pudéssemos decidir aí uma série
para caminharmos a estudar a palavra do Senhor. Eu estava já com essa preocupação, né, nessa questão de família, e daí foram divididos os temas, né? E Mantelmo começou na semana que passou. Eu quero ler com vocês esse primeiro texto, Deuteronômio capítulo 6, do versículo número 1 até o versículo de número 9. Tá ok, meus amados irmãos? Seria interessante assim que você não se acostumasse tão somente com a transparência, meus amados irmãos, porque a ação da palavra, a ação da Bíblia, a ação da escrita, se você acompanhar, eu vou pegar o nome dele, um professor que tem aí, que ganhou prêmios internacionais, por guardar na memória aí, ó, o que lê, enfim, aquelas leituras rápidas e outras tantas coisas aí, ele tem uma orientação, inclusive pela e na Bíblia, a leitura e o efeito de olhar, o efeito de você estar com a escrita também, meus amados irmãos. O fim da lei é a obediência. Capítulo 6 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo número 9. Assim está escrito: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tem uma bênção aqui para gerações, inclusive. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu poder, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora, o que você vai fazer com isso? Versículo 7. As intimarás a teus filhos, delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Podemos assentar? Amados irmãos, amanhã estejamos orando. Vou abrir um parênteses aqui. Amanhã, Messias começa lá em Catumbela a construção, uma construção ali de 20 por 4, 20 por 5 mais ou menos, um terreno que foi comprado, já oferta mandada daqui, né? Um terreno de 20 por 20 que lá foi adquirido. Essa vai ser uma construção feita, inclusive até o nosso pastor Orlando está empenhado nisso, foi ele quem preparou o croquis desta construção. Messias me pediu uma ajuda e eu lembrei dele. O pastor Orlando me ajudou também lá em casa, na construção feita. Foi mudado lá o projeto, e o espaço que ficou para subir para um primeiro andar, um outro ambiente, outro nível, foi o que ele conseguiu montar e distribuir ali uma chamada escada Santos Dumont. Alguns já foram lá, conhecem lá em casa, não é? Tem aquele que sobe e desce de costa, outro desce arranhando, enfim, mas tudo vai de acostumar. Eu subo e desço correndo aquela escada hoje, né? Não sei daqui a um tempo, mas tudo bem. Daí eu coloco um elevador e resolvemos o problema. Não é isso que vai impedir de eu ir lá na minha salinha, não é mesmo? Então, outro ambiente. Então, são coisas assim. E daí eu lembrei dele. Quando eu estava com esse compromisso que o Messias me passou, eu lembrei do pastor Orlando. Nós fizemos uma reunião, foi inclusive em função do aniversário da 12 anos de rádio ali da pastora Regina. Estava eu e ele, pastor Jairo, e me veio na lembrança, falei com ele, de imediato, passou. Está lá na mão do Messias, está lá em Catumbela, irmãos. Então os irmãos vão começar amanhã. Oremos por isto. Material de certo, já compraram um pouco, né? O pessoal trabalhando. Não acontece acidente, porque a gente sabe que essas coisas podem ocorrer, não é mesmo? O clima esteja bem, não haja desperdício de material. Enfim, todo um processo aí que nós precisamos. E isso é interessante e necessário, meus amados irmãos, para esta ajuda. Na quinta, tivemos o Dia das Crianças, né? Que Deus abençoe a todos, porque sempre tem quem gosta de um docinho que lembra lá da infância, não é mesmo? Eu lembro de doces da infância. Então são algumas coisas assim. O outro lembra de salgado, o outro vai lembrar de outra coisa. Mas tudo bem, fique livre quanto a isso. E hoje, dia do professor, que Deus abençoe a todos vocês que têm aí se dedicado para tanto. O professor Edson não está aqui hoje, né? Quem mais que é professor? Quem? Pastor, está dando aula lá, cheia de... Meu Deus do céu, quem mais? A querida Ana Haluche, Silvana Bueno, Leclerc Albuquerque. Meu Deus do céu, quem mais?
Quem quer ser? Ninguém? Não, tem gente que quer. Tem gente que ainda está sonhando para tanto. E os demais que aqui na igreja têm se disposto, né? Estudam, se preparam para tanto, para ensinar, como ali as crianças hoje estão sendo cuidadas e ensinadas. E na realidade, nós precisamos ser professores. Todo cristão precisa ser professor. Eu vou colocar aqui porque o cotovelo já deu um sinal aqui. Hoje está desse jeito, irmãos. A situação é assim. Então, por quê? Eu devo de fazer discípulos. Se eu devo de fazer discípulos, sou professor. Não é mesmo? Então, todos vocês têm que ser. Quando eu perguntei quem quer ou quem não quer, nessa área você precisa ser. Muito bem. Então, é o que nós estamos enfrentando. Estamos enfrentando um outubro difícil, não é, irmãos? Quando começou outubro, fiquei naquele dia meditando, muitos mandando lá, e começa outubro, e nós estamos num outubro bastante difícil, não é mesmo? Infelizmente, quinta-feira tivemos mais um suicídio de uma pessoa marcante aí no nosso Brasil, jovem ainda, 36 anos, né? Para mim é jovem. E situações aí que estão ocorrendo, e fora os que não são públicos, que nós não temos conhecimento, não é? As guerras, mais uma. Nós estamos aí no mundo perto de 10 guerras acontecendo simultaneamente. As duas maiores é essa que está na mídia, porque a mídia quer fazê-lo. Mas outras tantas nós temos, e outros movimentos que também eles têm quase que o mesmo objetivo, o mesmo cunho aí, e trazendo os transtornos. Tudo isso sinal do final dos tempos. Mas o texto nos diz que ainda é princípio de dores. Tá? Coisas piores ocorrerão e acontecerão no mundo também. Muito bem. E quando então nós nos reunimos aí em agosto, fiquei com essa incumbência hoje, meus amados irmãos, de falar sobre a paternidade, né? Paternidade. Por isso tomei esse texto de Deuteronômio, que já é uma orientação dada na palavra, num cumprimento que deve de ser feito, e algumas coisas que devem de ser realidade dentro do nosso lar, principalmente, dentro da nossa casa, o lugar que nós mais vivemos e nos relacionamos, ou ainda o primeiro ambiente relacional que todo ser humano tem, que é a família, né? Estamos aqui tendo a alegria no nosso meio, na igreja, de termos queridos que estão com a primeira experiência, né? Primeiro filho, que na realidade essa experiência já no momento da confirmação, da concepção, ele já muda o ambiente, não é? E depois, com o passar do tempo, as coisas vão se tornando mais profundas, mais abrangentes ao mesmo tempo, não é? E exigindo também uma responsabilidade e algumas ações dos genitores. E isso eu garanto a vocês, quem está começando, quem já está com o tempo que eu tenho de casado, vamos fazer 42 agora em dezembro, e quem tem mais, sabe que é um aprendizado contínuo. Vai ter uma fase que vai aprender um pouco mais e a outra, mas sempre ele terá uma novidade neste ensino. Muito bem. Outra coisa, nós temos aqui, por exemplo, neste texto lido, uma orientação a ser seguida. A Bíblia traz orientações para o bem-estar, para benefício, para a alegria, para um ambiente saudável, para um relacionamento saudável. É isso que a Bíblia traz, é isso que a Bíblia ensina. E tem gente que está rejeitando a Bíblia. Tem gente que quer tirar textos da Bíblia, porque ele interpreta de uma forma e quer que seja daquela forma, e um dos princípios ou parâmetros que é a palavra, ele quer e ela quer mudar. Muito bem. Outra coisa que eu aprendi essa semana, que muitas coisas elas se mudam em função da repetição. Então, quando fala-se demais, comenta-se demais, não é? O próprio vocabulário é assim. Então, aí querendo fazer algumas mudanças em vocabulário, que na realidade a mudança pedida ou a mudança almejada, ela já é uma verdade. Como, por exemplo, a palavra todos. A palavra todos ela já é neutra. Ela só não se tornará neutro quando, uma segunda situação, eu fizer uma menção. Por exemplo,
todos aqui, eu gostaria que fossem lá na minha casa. É neutro. Agora, se eu fizer assim, todos os homens, eu gostaria quarta-feira de vocês lá na minha casa. Aí, eu fiz uma divisão. Mas eu posso usar o mesmo. E todas as mulheres, eu gostaria que fossem na quinta-feira lá em casa. Pronto. Entenderam, irmãos? Então, cuidem-se com essas coisas que estão por aí. Vamos nos afundar ou aprofundar na raiz das verdades, que é melhor do que querer ficar curtindo ou não, ou fazendo uma opinião em coisas superficiais, diabólicas que estão por aí. Por isso, também, da minha preocupação com a paternidade. E até fiquei procurando aqui, meus amados irmãos, um tema que eu não viesse a me contradizer e que eu pudesse ser claro aqui também. Eu escolhi esse tema, meus amados irmãos, descumprindo a paternidade. Descumprindo a paternidade. O que é isto, queridos? O que é isto? Irmãos e irmãs, quando eu comento sobre a paternidade, ele está um pouco mais direcionado aos homens. Porém, as mulheres estão inseridas. Então, senão você não seria criada com o objetivo que foi criada, com a idoneidade, para estar ao lado, para ajudar e compor a família. Senão você não teria construído a família, instituído a família. Tá ok, irmãos? Então vocês também são importantes, como da importância colocada aqui já na semana passada na ministração da palavra. Muito bem. E o que é descumprir? O descumprir é não obedecer, não cumprir, é transgredir ou desrespeitar alguma coisa que já foi orientada, já foi pautada para que você assim faça. Não é mesmo? Então temos tantas coisas aí no dia a dia para que para o bom relacionamento, para que seja saudável, e tem muitos descumprindo, não é mesmo? Como, por exemplo, racha de automóveis em praça ou em via pública. Podia pegar lá no meio do mato, pegar no autódromo, vai fazer racha lá, vai competir com outro lá. Não, prefere fazer isso e normalmente dá ruim, né? Mata aqui, mata ali, e daí quer se sair na boa ainda, não é mesmo? Foi causador, enfim, e todos esses quadros. Então ele descumpriu precisamente lei e o respeito também ao próximo. Essa é a primeira questão. Este é o descumprir. Vamos lá para a questão da paternidade. Exclusivamente aqui é o ser pai independente como se tornou pai. É um ser pai independente de como ele tenha se tornado pai. O que nós já vamos ver de como ele tenha se tornado pai. Então vem daí a paternidade. Paternidade ativa são ações. E é uma exigência. O texto que está aqui, ele orientou a paternidade ativa. Tem que fazer. Esta é a orientação. É isto que eu digo. Para que temas, ensine, para que passes a fazer. Inclusive, ele traz uma orientação que tem um benefício neste cumprimento. Tem um benefício aqui. Ele orientou aqui. E ele disse que é para ouvir atentamente. É para guardar atentamente. Para que haja uma promoção de inclusive multiplicação de bênçãos sobre a vida de quem assim estiver fazendo, não é? E daí ele faz uma orientação que nós pegamos mais lá no versículo de número 7, por exemplo. Então essa paternidade ativa, ela exige essas ações. Ela vai se dar num cuidado físico, ela vai se dar num cuidado emocional. A quem? Ao filho. Ao filho. Então temos aqui Israel, como diz a Isra e Pri, não é mesmo? Aí nós temos o casal Flávios, que é Flávio e Flávio, e avô Flávio. Tem tio Flávio? Não tem tio Flávio, mas pode ter um vizinho Flávio. Aí, né? Então temos esse, tem ali, ó, mais dois ali, apontei para os avós, não somente, tem a querida que está esperando aí para daqui a pouco também, não é mesmo? Hein, meus amados, quem mais que está tão com novo aqui? Porque o segundo ali, o Heitor também é novo. Está ali o
os outros. Fiquei assim, admirado que a filha de vocês está correndo os colos, né? Mas tem um positivo nisso. A gente que já caminhou muito aí, né? Tem lá um tempo, uma dor, um segundo filho, uma dor de barriga, enfim, uma cirurgia, como Rosângela, com tantas cirurgias, né? Há uma necessidade deste querido ter um relacionamento com os demais, que ele possa passar o dia, ou ainda à noite, se ajudarem. Porque 1, 2 dias você consegue, né, cuidar de uma criança, no terceiro ou quarto tem que cuidar de você. Então, acaba de citar aqui o pastor a questão da água, né? Até deixei meu copo ali atrás. Deixa o Aparecido ser abençoado, sabe? Não, mas o meu copo está com água ali. Não tem problema, não precisa abrir aqui. Já me chamou de metido e tudo mais, mas não tem problema. Esse é 42 anos, irmão. 42 anos, maravilha. Nos entendemos no brilho do olhar, no arrepiar do cabelo. Isso aí é tudo em casa. E como diz acho que é Eclesiastes, né? Não se dorme bravo um com o outro. Não se dorme na sala. E nem no chão. Fiz quase que nem o Marquinho agora aqui, né? Quase um dedinho aí. Hein, Lúcio? Quase. Hein, meus amados irmãos? Então essa é alguma das orientações que a gente tem aí na nossa jornada. E daí ele traz essa orientação. E por que eu peguei os de primeiros filhos aqui? Vocês têm mais tempo de aplicar isso e serem mais abençoados do que eu, do que o Deucole, do que o Alone. Não dizer que vocês erraram, por exemplo, cada idade. E erramos, claro que erramos, né? Os que têm um pouquinho mais de tempo aí, hein, o seu Jair, hein, o outro lá. A gente lamenta não ter acertado melhor, mas nós lamentamos. Então vocês têm um tempo maior para acertarem mais. A orientação da palavra está aqui. Nós não tivemos os recursos que vocês tiveram, meus amados irmãos. Eu posso tranquilamente aqui, Deucole, meu amigo, os Nil Carlos, colocarmos na balança o nosso estilo, o nosso nível de criação com o nível de criação dos nossos filhos. Eles estão numa condição mais facilitada, com toda certeza. Espero que valorizem. Espero que aproveitem esse tempo nessa criação e nessa educação, aplicando a palavra de Deus. Vocês estiveram aqui com o irmão João Carlos Kaspichak, o testemunho da filha dele, né? 40 minutos ali para um tratamento na vida do Natan. E com toda certeza ele aprendeu também, pela paciência da mãe, psicóloga que ela não podia negar, não é mesmo? O que ela tem de conhecimento. Infelizmente, muitas das vezes essa questão ensina lá e não cumpre dentro. Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Infelizmente, às vezes tem esse erro aí também. Muito bem, então vamos lá. E a maneira de olhar, falar e cuidar da criança. Maneira de olhar, falar e cuidar. Olhar, falar e cuidar. Olhar, falar e cuidar. Saia com isso nessa noite. Olhar, falar e cuidar. Presta atenção. Presta atenção na tua criança. É uma vida que está ali, irmãos. É uma alma, é uma pessoa, um homem, uma mulher. Daqui a pouco está constituindo família. Daqui a pouco está te fazendo perguntas. Daqui a pouco está achando que você não tem razão mais do que você fala. E é muito rápido isso, irmãos. E daqui a pouco, pior ainda, não é que é pior, é que te é revelado que ela descobriu que você não cumpre o que você fala. O famoso te joga na cara. O famoso te confronta. Inclusive temos isso, textos bíblicos, né? E outras situações no nosso dia a dia, meus amados irmãos. Mas com toda esta orientação que nós temos aqui, me ajuda lá que eu vou fazendo a leitura, irmã. É a irmã que está Quem que está pondo os versículos? O Júlio. O Júlio. O sobrenome, Júlio? Sobrenome. Bueno. Júlio Bueno. Salmo 127, versículo 3. Aí dá peso, não? Salmo 127, versículo 3. Aí, obrigado. Aí dá peso na questão. Não,
Tem algumas máximas aí na questão, inclusive, de você se referir à pessoa pelo nome, né? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Os filhos são herança. Dá uma olhada. Herança é joia, herança é preciosidade, herança tem valor. Herança vem para beneficiar. Ou não? Então tem que pensar nisso, tem que olhar por esse aspecto. Tem que ver desta forma. Só que essa herança necessita um cuidado, necessita ser lapidada e lapidada. Sabe por quê? Deixa eu ver se eu já separei aqui. Parece que acho que eu vou adiantar, mas não tem problema aqui, meus amados irmãos. Não vai ter problema. Livro de Provérbios. Há uma necessidade de ter desse cuidado. Quando eu disse então que tem que olhar, tem que falar e tem que cuidar, está orientado aqui. Provérbios capítulo 20, versículo número 11. Provérbios capítulo 20, versículo número 11. Se depois alguém quiser a relação dos textos, eu poderei passar para os meus queridos, tá? Por que Provérbios 20, versículo 11. Obrigado, Ju. Esta orientação que está dada aqui, ele vai trazer esta questão aqui, ó. Por que tem que olhar? Por que tem que falar? E por que tem que cuidar? E quando está lá a Beatriz ali com os seus poucos dias. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Presta atenção? Está lá. Já aprendeu, Lucas e Luana? Já aprenderam alguma coisa ou não? Já identificaram lá alguma situação? Lá antigamente dizia que era barda. Manha, está fazendo só para chamar atenção. Não é fome, não é nada. Mas tudo bem. Vai mudando. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Presta atenção. Toma cuidado. Eu só tive as estações foram 3. Só da primeira. Os outros faleceram. Tem querido aqui que teve 4, 5, 6 como nós, né? Somos em 6 irmãos. Quem mais tem ali em casa? Marco, 3. Marilice, 2. 1. Edson, 3 também? 3 também. Osmar, 1 também. Então o que mais tem? Tem 3. Mas já tem 3. Você tem 3. Você tem 2. Já teve, aqui tem 2. Mas também, não esqueça que eu falei, sempre está aprendendo e sempre está necessitando uma orientação. Então, meus amados irmãos, e você sabe as diferenças que tem um do outro. E a orientação está dada ali já na palavra. E tem aquele que dá uma olhada na criança assim, ele já faz ele não está amaldiçoando. O texto me mandou olhar, falar, cuidar. Para um você tem que falar mais do que para o outro. Você tem que gastar mais tempo. Você tem que ser mais sábio do que fala. Até a forma do olhar. Antigamente olhava-se, já se dava uma ordem, já se transmitia uma mensagem. Hoje escreve-se um jornal, não é mesmo? 3 horas de WhatsApp e ainda não aprendeu ainda. Mas por quê? Está te faltando autoridade. Está te faltando autoridade. Ou aplicar a autoridade, porque a autoridade, o pai, é nata, vinda de Deus, sobre o filho. Só que ele tem que também experimentar isto para fazê-la valer e se revelar e atuar na vida da criança, porque ele tem que entender assim dessa forma. Ele tem que compreender as famosas frases, doía mais falar do que bater. Então quer dizer que a fala, ela tem o quê? Importância e poder. E essa autoridade, ela é curativa, ela é corretiva. Por isso que nós temos que buscar e pedir que Deus traga esta orientação. Que muitas das vezes, até a pessoa, ela gostaria de poder levar uma surra, vamos dizer, o famoso surra. Porque parece que, ainda que faça aquela dor, vai embora, mas alivia ela de uma culpa. Porque infringiu. Livrou da culpa. Só que a fala, ela vai livrar, mas ela vai comprometer a não fazer mais. Como Jesus Cristo disse, vai e não peques mais. Nós temos que olhar para isso, irmãos.
E esta paternidade exige isso, queridos. Exige esse tempo, exige esta aplicação. Não é eu me livrar de encargo, como por exemplo, casais que se separam. Tem um problema e eles acham que a separação vai livrar do problema. Não livra, ainda mais se tiver filho. Ainda mais se tiver filho. Não vai livrar, meus queridos. Então, é a orientação que nós temos aqui nesse texto. O que a psicologia fala sobre a paternidade? O que a psicologia fala sobre a paternidade? A noção da paternidade compreende diversos aspectos, entre eles, ter autoridade. Veja que é uma ciência que estuda, que traz esta ordem. Ter autoridade, estabelecer limites, transmitir afeto, ser modelo de masculinidade, ser um modelo de relacionamento de casal, mostrar caminhos para a vida, indicar possibilidades de crescimento, ser um agente de diferenciação entre mãe e filho. Você, pai, é o agente que vai definir. Não, você é meu filho. Ela é tua mãe. Ela é minha esposa. Você é meu filho. Você tem que fazer esse ensino. Cabe a você essa diferenciação. Isso quem está trazendo é a própria psicologia, estudo para esta orientação. Deixa eu pegar uma coisa aqui, meus amados irmãos, dentro dessa questão, por exemplo, do relacionamento de casal. Esposa. Eu já enfrentei coisas aqui na igreja de esposa que não vem no culto porque o marido não vem. Ele vinha junto, daqui a pouco ele deixou de vir, e daí quando ela vem no culto, os irmãos, e o fulano? E ela com vergonha de dizer que ele não quis vir, ficou em casa, que ele está numa decaída espiritual, talvez até borracho ele já esteja por aí, ela não vem no culto mais. Você viu o dano que o desculpa, deixa eu mamar. Falei, obrigado, Amadeu. Foi de Deus, hein, Amadeu? Eu não tratei nada com falar aqui perto que os irmãos não ouvem em casa. Não tratei nada com o Amadeu. Obrigado, Amadeu. Irmão, por favor. Porque me bati esses tempos, mas meu Deus, me responda, por que tanto problema com filho? Por que tanto problema com filho rebelde? Por que tanto problema com filho que não quer nem saber do pai? Por que tanto problema assim, tanto problema assim? Claro que o Davi já fez isso, né? Os filhos do Davi já sofreram também. Eu vou falar sobre isso. Em função do quê? Do descumprimento da paternidade. Ele descumpriu. Claro que ele também, entre aspas, uma vítima, que ele também não foi ensinado. Ele também não foi cuidado. Ele também não foi orientado. Ele também não foi ajudado. Mas por isso que eu disse aos novos aqui, nós estamos aqui para ajudar. Hoje nós temos infinitas possibilidades de auxílio para que você não erre, para que você não coloque um dano dentro da tua porta, para que você não coloque um dano na tua vida, para que você não coloque um dano na vida da tua esposa, a mãe desse filho, que agora não só tua esposa, mas também mãe. Você não só esposo dela, mas agora pai. Tem uma incumbência maior e alguma coisa a mais na tua vida que também te trazem dores. Te trazem dores. Quando de um lamento e de dificuldade dos outros. Eu até fiz essa citação. A esposa que não vem no culto por causa que o maridão não quer nem saber. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com as situações dele. Pisou na bola, se fez um mau negócio, se endividou, enfim, infringiu lá o padrão relacional ali, familiar, enfim, algumas outras situações aí que tenha realizado.
Então, por favor, olha a orientação que nós temos aqui nesse texto, meus amados irmãos. E os dois precisam caminhar nesta orientação do Provérbios capítulo 20, versículo 11, né? As ações vão revelar exatamente quem somos. Exatamente quem somos. Então, muitas das vezes, também, muito processo de rebeldia na igreja, que se revela que é um outro ambiente que essas pessoas também, crianças, jovens, adolescentes mais vivem, ou na escola, não é mesmo? Ou na escola, é porque é um fruto de dentro de casa. É um fruto dentro de casa. Não está acontecendo aquilo que era ou é prescrito aqui pela Bíblia, que deveria ser completado e cumprido dentro de casa, não é feito, e aí reflete na vida deste filho. Vai refletir lá. Vamos comigo, Júlio Bueno, Colossenses capítulo 3 e versículo 19. O que nós temos aqui? Isso. 19. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra elas. Está ali. Está na Bíblia, irmão. Vai no 21, Júlio. Mesmo texto 21. Isso. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos para que não percam ânimo. Mas irritar filho, muitas das vezes, sabe o que é? Não é porque ele pediu vou pegar uma coisa que eu gosto, tênis, né? Pediu um tênis top aí. Esses dias, um modelo que eu muito uso aí, mas eu vou lá no básico, né? Aí surgiu, digo, opa, surgiu um modelito novo aqui, do que eu aprecio e tal. Desisti. Fui curado que nem o Deocole esses tempos me contou aqui, que foi curado no balcão da farmácia. Quando deram o preço do remédio, sumiu. Estou curado. Irmão, R$1.200 o par do tênis. Para mim não é. O Valadão, Safadão, desculpe o termo, mas é o que ele usa, né? É o nome público dele lá. Estava lá no programa do Ratinho, um tênis de R$8.000. Isso é para ele. Deus abençoe teu pé, teu tênis. Vai na benção, meu filho. Vai na benção, é padrão. Talvez se eu tivesse, eu que gosto de tênis, é que eu andei muito descalço. Eu no meu 5º ano eu ia descalço para a escola. E não era mais um piazinho de 8, 9, 7. Eu já tinha 12 anos. Já sentia vergonha na cara de certas situações do que eu vivia. E eu, na minha necessidade, eu ia descalço para a escola. Talvez por isso que eu gosto muito de tênis, eu gosto de sapato. Entendeu? Dou para os outros. Porque eu passei isso. Talvez por isso. Então, se eu tivesse talvez o padrão do camarada aí, para mim, 8.000 não faria diferença pelo que ele tem, né? Entenderam? Amém. Então tá bom. Resolvemos. Mas só que eu quero pegar uma situação aqui das irmãs, para que não haja, para que nós nos ajudemos. Eu tenho aqui uma situação, acho que deve descer segundo Samuel, capítulo 12. Ainda não, irmão, mas deixa eu fazer a menção aqui. Quando meu pai, fugiu o nome até do personagem bíblico agora aqui. Ele foi enganado lá pela mulher e o filho que pôs uma pele de um outro. Jacó. Está aqui. A mulher dele enganou ele em prol de um filho. Tinham dois filhos. Ela não foi sábia nesse tempo. Ela quis puxar a sardinha mais para um e acabou enganando. Ela enganou o próprio filho. Aparentemente, naquele momento, foi alguma coisa benéfica para ele, mas foi um engano para ele. Ela, como genitora, uma pessoa mais experiente, ela ensinou errado a atitude do filho. Mentir e outras mais. Ele não mentiu lá na frente?
Presta atenção, ele mentiu lá na frente. Então, quando era para dar aquela olhadinha no guri, olhar as obras da criança, olhar, falar e cuidar, infelizmente ela errou. Ele não era nem um menininho, ele era crescidinho, não é mesmo? Mas fez isso. Outra coisa, ela foi contra o outro filho, agiu contra outro filho e mentiu para o esposo, e mentiu para o marido, e enganou o marido. Lá na velhice, viveram tantas coisas juntos, caminharam tantas situações juntos, amados irmãos. Lá ele estava cego e ela agiu dessa forma. Minha pergunta, irmão, esposo, porque essa paternidade começa com o casal. Essa paternidade tem que existir na vida do casal. Porque o filho não pode usar a mãe contra o pai. O filho não pode usar o pai contra a mãe. Porque ele conhece, porque ele sabe, porque ele analisa, porque faz isso. E os pais, então, eles têm que ter essa paternidade, eles começarem juntos, comungar, concordar, se ajudarem, para que eles possam ajudar essa criança. Essa criança possa ver que entre eles existe comunhão, amor e respeito, harmonia, autoridade, firmeza. E estes pais sejam verdadeiramente para eles um porto seguro. Eles têm que entender, a criança tem que entender isso. Que quando alguma coisa contrária estiver acontecendo com ela, ela recorra a eles. Tenha essa firmeza, confiem dessa forma. E saibam que, ainda que contradigam a sua posição, o seu desejo, o seu querer, mas o que vier deles é o melhor. Tem que compreender assim, tem que entender assim, irmãos. E principalmente na adolescência. Principalmente na adolescência. Amém? A Sara está entendendo o que eu estou falando, Sara? Beleza. Então fica ligado em mim que eu estou vendo que está conversando. E os irmãos não precisam olhar para ela. Já ouviram? Pronto. Bastou. Bastou. Eu fui numa igreja hoje, convidado para ouvir um pastor muito conhecedor da palavra. Muito conhecedor. Mas acreditem, quantos usando o celular na hora da pregação daquele querido? Quantos usando celular? Só estavam de corpo presente. Só de corpo presente. Uma imensa numa igreja, muita gente. Houve todo um trabalho para levar a pessoa para pregar. Infelizmente. Dói. É falta de respeito, irmãos. Porque com certeza faz na escola, com certeza faz em outros ambientes, com certeza não vai fazer num tribunal, né, Delcone? No tribunal não vai fazer. Mas desrespeita a igreja, pastor, professor, pai, mãe. Vamos falar sobre um guri que desrespeitou aqui, irmãos? Vamos? Absalão. Claro que, infelizmente, por uma negligência da paternidade de Davi, seu pai. Mas eu quero chamar a atenção para essa situação, porque quando eu estou aprendendo, eu já estou na idade da capacidade de reter e poder fazer os comparativos e aprender, e se eu aprendi, será requerido de mim. É requerido de mim, porque eu aprendi. É como, por exemplo, uma categoria profissional. Eu faço um curso, me preparo para tanto, sou inserido no mercado,
Sou contratado por uma empresa para cumprir algumas atribuições em função desta categoria e dessa capacidade. Mas eu fui buscar. E agora eu vou fazer. Porque eu vou ter um retorno, que vai ser o meu salário, vai ser a minha manutenção. Não é mesmo? Irmãos, na igreja, com a palavra de Deus, com as coisas do Senhor, é para a minha vida no todo, não é só profissional. Eu vou ter lá também. Porque eu já aprendi aqui a me relacionar, confiar em Deus, fazer o que é certo, respeitar autoridades, cumprir um contrato que eu assumi. Eu assinei um contrato para cumprir horário, para cumprir diretrizes da empresa, para cumprir, por exemplo, a questão de segurança, para fazer o melhor, enfim, situações outras. Respeitar os demais que ali estão no mesmo ambiente. Eu assinei aquilo, eu tenho que cumprir aquilo. Se eu não fizer, estou infringindo, não é? Eu estou descumprindo e vou sofrer a sanção. Não é diferente espiritualmente, não é diferente. Infelizmente, o Davi, ele fez errar. Ele errou como pai. Foi um grande rei, mas como pai, ele deixou muitíssimo a desejar. Muitíssimo. E uma dessas questões, ele sofreu dentro da família, um filho estrupou uma filha dele. Um irmão estrupou uma irmã. Um incesto, um estupro, uma violência dentro da família, no seio familiar, dentro da casa dele, por uma negligência dele. Foi um peso. O irmão dessa menina, um dos irmãos, ele fica com muita raiva, com muito ódio. Demasiadamente, irmãos. Ele guarda esse ódio por 2 anos. Ele arquiteta um plano. Sabe por quê? Porque o pai não teve ação nenhuma de sanção disciplinar, de correção para o ocorrido dentro da família. Não se viu em condições. Lembrou do erro que ele fez no passado, que a culpa lhe sobreveio, meus irmãos, e ele não agiu. E ocupou-se com algumas outras coisas, como ele era um homem de guerra também, e tinha a responsabilidade da regência. Então algumas coisas da nossa vida tomam o nosso tempo, mas nós temos que aprender a dosar tudo isso. Lamento em ver muitos que se afundam em busca de riqueza nessa terra. Não que não seja errado, mas ele se afunda. Ele esquece da família, ele esquece da esposa, ele esquece dele, ele esquece de situações para viver em função daquilo. Daqui a pouco a vida acaba, fica tudo. Às vezes chega a ser fonte de intriga da linhagem dele em função do patrimônio deixado, de briga. Como outro dia vi uma situação dentro de um quarto de hospital, um lamento de uma mãe e de uma irmã, porque ao mesmo tempo ela era mãe e ela era irmã, em função de desavença familiar, intriga relacional, em função de bens. Em função de bens. E sendo que uma das pessoas, a genitora, que ajudou a promover toda essa riqueza, estava lá moribunda, cheia de problema, e só aquela ali para olhar por ela. Só uma filha. Então essas coisas acontecem. Mas deixa eu retornar na questão do Davi. Infelizmente ele erra, e o Absalão resolve querer resolver o problema que não resolveu e que piorou. Piorou porque ele arquiteta matar esse irmão. Prepara uma festa, uma coisa, enfim, embebeda aqui, embebeda ali, coisas da época, não é? E vai lá e contrata alguém e matam este que tinha estrupado a irmã. 2 anos depois. Por causa desse problema, ele fica mais 3 anos longe do pai. São 5 anos. Ele não tem relacionamento com o pai dele. E nesse tempo ele ainda toma mais uma atitude. Ele se rebela contra o pai, numa atitude, irmãos, que vem um que se dizia amigo da onça
no nosso termo, que nós conhecemos o que é isso, amigo da onça, né? O amigo da onça, que dá um mau conselho para ele agir contra o pai. E por que ele fez isto? Porque o pai não apoiou, porque ele tinha, como eu disse aqui, ele tinha que ter o pai como esse apoio, ele deveria ir ao pai, ele deveria chorar diante do pai, ser aconchegado pelo pai, ser orientado pelo pai, ser ajudado pelo pai, ainda que com raiva do acontecido, mas amparado pelo pai. O que ele vai? Ele busca alguém lá fora, lá na rua, lá do outro lado. Irmãos, toma cuidado. Esse mundo está assim, hoje não precisa nem ir lá, né? Celular dentro do quarto, celular no banheiro, celular. Os maus conselhos vêm. Mas vieram por quê? Estava uma brecha aberta, estava uma porta aberta e o mal veio. E o que vai acontecer com isso? A pessoa, ele matou o irmão, ele arquitetou, ele estava com raiva, de Deus não tinha nada no coração dele, o Absalão. Meus amados irmãos, ele se rebela, e no conselho que ele recebeu, era para ele pegar as mulheres, porque naquele tempo podia, algumas das mulheres do rei, e da mesma forma, ato sexual com ela, publicamente, lá na praça, para que todo mundo pudesse ver. Era para chegar realmente diante do pai, para desmerecer. Muito bem, Davi não fez nada mais uma vez. Meus amados irmãos, eu vivi muito dessa situação. Eu vivi muito dessas situações de maus conselhos. Mas eu sempre tive, não sou melhor que ninguém, mas porém, por questão de sofrimento também, junto da família, o meu perfil foi um perfil mais reservado. Mais reservado. Eu lembro que sempre eu gostei de bicicleta. E quando eu comecei, mais jovenzinho ali, um amigo aqui, outro ali, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. E naquele tempo acontecia aquelas coisas assim, como hoje, né? Hoje é mais radical, é mais perigoso ainda, mas tínhamos os problemas lá com as turmas das vilas. Então você chegava num lugar, você era diferente. Aquele pessoal daquela vila queria bater em você. Não fiz nada para ninguém, só estou passeando. Comecei a andar sozinho de bicicleta. Não me enturmei mais. Nem me enturmei, porque o João tinha intriga com o cara, o Sebastião não sei com quem, o Aitofel lá. O Aitofel é daqui. Mas tudo bem. O Aitofel tinha uma intriga não sei com quem lá, e eu não sabia. E eu estava no miolo e ia apanhar junto, né? Larguei mão desse tipo de coisa. Larguei mão. Algumas outras situações também da mesma maneira. Eu saí fora. Eu decidi fazer isso, irmão. Em outros ambientes, em outras situações, eu estava com eles, próximo de casa, jogando futebol, alguma outra coisa. Mas as situações assim, eu saí fora. Então o que eu tenho? Eu tenho que analisar esses ambientes e essas companhias. Porque se deixar, você já se eleva. Você acha que aquele tem uma boa ideia. Você acha que aquela tem uma boa opinião. Você acha porque o pai daquela deixa ela fazer, ela que está certa. O pai dela e a mãe dela estão infringindo. Talvez ela está tendo aquelas situações e atitudes, e ele está tendo aquelas atitudes e ações em função de que ele está buscando uma resposta, ele está buscando alguma coisa que venha satisfazê-lo, e ele não encontra, e você acha que é o melhor. Você acha que ele está fazendo o melhor. Onde ele está, onde ele vai, o que ele bebe, o que ele... é o melhor. Não é. Parece ser. Não é. Então, pais, esse cuidado precisa existir. Esse cuidado, você precisa olhar, você precisa cuidar, você precisa falar, você precisa estar junto, você precisa orientar, meu querido e minha querida. Nós precisamos trilhar desta forma. Precisamos fazer assim. Precisamos caminhar desta maneira, meus amados irmãos. Eu pedi, Júlio, eu pedi 3,18 do Colossenses ou não? Põe ali, quero ver uma coisa. É que eu li tantos versículos, irmãos, e às vezes me foge aqui. Enquanto se procura. Colossenses 3,18. Vamos ver mais uma situação aqui, ó. O que eu disse? Uma outra questão, a forma de como você se torna pai também, né? Muitas vezes és o genitor, outras assumiu uma doação,
outras assumiu um relacionamento que já tinha filho do outro lado, não é mesmo? Tudo isso. E hoje nós temos no Brasil, infelizmente, até esqueci de tirar a estatística, mas muitos avós que se tornaram pais, que estão criando os netos, estão sustentando os netos. Achou? Colossenses 3,18, pode clicar. Vós mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Obrigado. Então, mais, é que estava esquecendo desse texto, nessa questão aqui, de quando lá a querida, junto com o filho, enganaram o marido também, e que, então, para ajudar o marido na paternidade que ele tem que cumprir. Não adianta deixar tão somente, infelizmente, ele falhar, cobrar dele e jogar na cara. Tem que dar uma olhada. Porque quando vocês casaram, você não se preocupou com isso. Olhou a beleza física, a altura dele, o cabelão dele, né? O porte físico. Talvez tenha dado uma olhada aí no patrimônio, não é? Nela, a mesma coisa. Não é mesmo? Bonitinho e tal. Nem olhou para o pai, nem olhou para a mãe. Eu vou casar com ele, vou casar com ela. Não é mesmo? Mas importa, porque ele tem o DNA dela e ele tem também o DNA dos dele. Você não olha, você não vê isso. Só que daqui a pouco começa a pegar coisa. Daqui a pouco você começa a ver que ele faz a mesma coisa que o pai dele faz. A mesma coisa que a mãe dela faz. Daí você já começa a jogar na cara. Não é mesmo? Você começa a jogar na cara. E está errado, irmãos. Não adianta, não pode se fazer isso. Vamos lá nessa questão aqui agora. Nem sempre o genitor será pai. E nem sempre o pai será genitor. Jerônimo não cumpriu a paternidade. Está dentro de casa. Radical, né? Mas não está cumprindo. Não está ajudando. Só que se você ver, irmão, ajude ele a cumprir o papel dele. Porque senão você vai infringir. Ou você não está deixando ele cumprir o papel dele. Só que daí traz um dano na vida do filho e da filha. Nós temos aqui no nosso meio. Não precisa nem ir longe. Não precisa nem ir longe. Meninas, meninos, né? Que não tem o pai junto e tem algumas debilidades. Eles têm algumas sequelas, meus amados. Tem problemas emocionais. Problemas emocionais. E pega muito isso. Pega muito. Um caso típico que foi no Brasil, Pelé, que nunca, né, assumiu a menina lá, que depois deu câncer e tudo, em função de todo aquele processo, e ela morreu. Não só ele, alguns outros fizeram isso. Muito nessa área aí também, porque, né, uma vida que infelizmente possibilita essa oportunidade, e eles não dizem não, tanto eles quanto elas, né, e acaba surgindo situações. Outro dia disseram que tem um cantor que parece que surgiu um filho lá em Portugal. Mais um dos muitos. Hoje eu vi de uma pessoa que, meu pai de misericórdia, disse que teve 7 relacionamentos, em cada um deles 2 filhos. Que paternidade é que esse cara está cumprindo, irmão? Pensa aqui, 14 pessoas, 14 vidas, entre homens e mulheres, 14 que sofrerão, 14 que terão os problemas emocionais, 14 que terão baixa autoestima, 14 que serão aqueles que, para eles, na cabeça deles, tudo dá errado, 14 que não terão iniciativas, 14 que, porque isso vai acontecer, vai achar mais 14 que também tem problema e vão se unir. E serão famílias problemáticas, infelizmente. Não estou fazendo acepção. É que acaba se juntando, acaba se encontrando, acaba falando a mesma língua, irmão. Eles têm a mesma ferida. Daí eles tentam se ajudar. Só que eles estão com a ferida. Eles não vão conseguir. Porque a realidade de estar junto vai aflorar. Vai ser mais difícil ainda essa caminhada. Vai ser mais difícil. Irmãs, se teu marido não tem feito, tem que chegar diante de Deus. Tem que pedir misericórdia do Pai. Outra coisa. Se você já tem filho adulto, se já tem filho casado, está querendo casar, não é?
Porque tem gente que também tem umas meninas, uns meninos que acham que casou, vai sair da casa do pai, vai resolver o problema. Ledo engano. Ledo engano de quem tem 63 anos. Ledo engano. Não é? Ledo engano. Porque acha que o pão vai cair do céu. Não é maná, né? O leite vai cair do céu. A carne vai cair do céu. A roupa vai cair do céu. Não é mesmo? O carro vai cair do céu. O sapatinho, a sandalinha, né? O tênisinho, né, irmãos? A jaquetinha. Tudo vai cair do céu. Não precisa trabalhar, não precisa nada. Até então o pai está dando. Depois vai ter que correr atrás. E daí dá o problema. Achei que não era assim. Daí quer voltar para casa do pai e trazer quem foi buscar, né? Mais uma dificuldade. Então, não é dessa forma. Porque a paternidade, ela passa responsabilidade. A paternidade traz mais preocupação. A paternidade traz mais comprometimento com as coisas que tem que fazer. E o Thomas usou meu berço. Naquele tempo dava. Não querer, não aceitasse o meu berço. Mas é que a construção, o meu querido Osmar, que faz estofado, a madeira do berço aguentou tudo isso. Aguentou a mim e aguentou toda a minha prole, que todos eles passaram pelo berço. E depois nós guardamos e o Thomas ainda usou o berço. Inclusive ele caiu umas costas, né, coração? Você saiu correndo com ele lá, que enroscou no tempo, né? Hoje a piazada nem usa mais. Me ajuda aí, o Tip Top. Tip Top hoje não existe mais. Hoje essa piazadinha estão tudo aí no jeans, né? 2 meses de vida já está com jeans. Pô, tudo bem. Vamos voltar aqui. Enroscou o Tip Top e deu com a boca mais para baixo, assim, pronto, e a Rosana saiu correndo, literalmente correndo. Hoje chama o SAMU, chama o SIAT, chama o aplicativo, chama o vizinho, tem carro. Antigamente era no pique, né? E vai resolver o problema. Não é mesmo, irmão? Então ele traz a responsabilidade, né? Ali, ó, vamos pegar o Mateuzinho e a Nicole, que estão no aguardo aí, né? Quando souberem que a criança vinha, tem que comprar berço, tem que comprar isso, tem que comprar a malinha da maternidade, a bolsinha. E outra coisa, Nicole, deixa pintada, deixa endereçada, deixa assim, certinho, para na hora do nervoso o Mateus não levar a sacola do pai que vai pescar. Porque isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem, meu filho. Minha filha, tá? Deixa, tá? Endereçadinho lá, para que ele passe, assim, o negócio até corra atrás dele. Senão, ele vai. Entenderam? Preocupação, comprometimento. É isso, irmão. Paternidade é isso. Ele traz isso. Não adianta querer fugir. Não adianta querer sair fora. É essa forma. E está aí. Ele muda o planejamento de vida. Antigamente era 2, hoje é 3. E não adianta, vai ter que fazer, vai ter que caminhar. Antigamente casar, vamos. Hoje, opa, outro dia eu estava vendo carrinho, no carrinho, mais umas bolsas em cima do carrinho, a mulher com outra no colo e o cara com mais uma aqui no lado ainda. Meu pai de misericórdia. E o pior é que só iam ali e já iam voltar. Quem visse parece que iam viajar uma semana, nada disso. Qual que é o maior desafio da paternidade, irmãos? O maior desafio da paternidade, isso é para o homem direto, porque eu já ouvi dizer que é homem que entra em crise quando o filho nasce. Entra em crise quando o filho vai lá chorar no colo da mãe. Quando o filho nasceu, a mulher tem que cuidar do filho, é totalmente dependente. Então uma das grandes barreiras da paternidade é apoiar a companheira, é apoiar a mulher, é entender, é ir queimar o pé para esquentar água, fazer uma mamadeira de madrugada, né? Ele está sonolento, tem que fazer a mamadeira, tem que dar aquela esquentada na água, quando ele acorda, quando ele queima o pé. Só que ele não sabe que ela já está com o pé, que Deus o livre, né? O pé dela está mais queimado do que nada, só que ele não sabe disso, não faz, né? Não levanta, não prepara para fazer. Então uma outra situação é essa. E a ausência desse pai?
Você que tem filho e filha que você teve lá já separou, ou enfim. Tá? Desculpa, você está entrando na estatística, não posso fazer nada, nem vou. Questão de causa nada. Mas o que é a figura paterna? O que ela pode causar? Causa a complexidade de inferioridade, rejeição, né? Tem que trabalhar a emoção depois, tem que curar essa ferida, tem que essa ausência. Eu tive aqui situações aqui que dia dos pais que tinha um evento na igreja, eu sabia que aquela pessoa não vinha, porque não veio uma vez, perguntei, dia dos pais, chamam pai de um, pai de outro, pai de um, pai de outro, pai, eu não tenho pai, ela não tem pai, ele não tem pai, o pai dele foi embora, o pai dele deixou, o pai dele isso, o pai dela aquilo, não é? E daí? Uma dificuldade. Vocês viram aí os danos, irmãos? Os danos, isso acompanha, irmãos. Tem gente que já está lá, velho, 40, 50, está procurando. Ele nem quer nome, nem quer patrimônio, muitas das vezes, ele só quer ver. Já tivemos um caso aqui na igreja. Acompanhei isso. E no fim não. Achou-se que estava lá do outro lado do mundo e não estava. Só estava ali do outro lado da vila. Estava do outro lado da vida. Até eu fiquei abismado. Conheci o cara, andei, trabalhei junto e tudo mais. Nunca esse assunto veio. E daqui a pouco, daí um dia eu encontro, tira a cara de pau dele, né? Ô amigo, pois é, Margarida. Assim aconteceu para papá. Tá, achou. Amém. Passou, irmão. Resolveu o problema. Encontrou, descobriu quem que era, não pegou nome, não pegou patrimônio, não pegou nada. Só descobriu, pronto, acabou. Amém. Só que até então, claro, tem uma situação outra, mas até então era uma dificuldade, queridos. Era uma dificuldade. Meu Deus do céu. Muito. Deixa eu só trazer agora uma questão aqui prática, até uma me ajudou. Me trouxe esse item, e daí eu dei só uma atualizada. O programa Pai Presente, idealizado pela Corregedoria Nacional de Justiça, busca identificar os pais que não registraram os filhos para garantir que os pais assumam suas responsabilidades. Chegou a ser objeto de tanto. Ela estava ali pesquisando pro tema dela, ela me trouxe essa situação, me passou. Agora presta atenção. Ocultação de paternidade. O que é ocultação? O que é ocultar? Esconder. Ocultação de paternidade pela mãe. Pode acontecer, não pode? Pode. Ocultação ao pai pela genitora da criança, ocultou o nascimento, ou mesmo ocultou o fato de ser ele o pai da criança. Gera o quê? Gera um dano moral irreversível que também é indenizável. Por que é indenizável, irmãos? Não tem que pague isso. Não tem dinheiro que resolva o dano psicológico, o dano de caráter, o dano de identidade, irmãos. Eu sei, pode ter ocorrido, aconteceu lá. Saiu lá numa festa, saiu não sei para onde, ou até estupro. Engravidou. Não quero nem saber, nem sei quem foi, não lembro nem da cara, não peguei CPF, não quero. Foi uma vez, aconteceu, mas a vida está aí. O menino está aí, a menina está aí, e os sofrimentos infelizmente acontecerão. São realidades. Daí, uma das respostas que eu achei nas minhas interrogações de por que tanto dano em famílias, tanto dano em pessoas, tanto suicídio, de jovens inclusive, irmãos, por esses danos. Está declarado aqui, e essa declaração do irreparável, irreversível, é científico, até biológico, não é uma questão teológica, religiosa, é um estudo feito e declarado por tantas análises, o efeito deste dano, dessa situação, desta falta de conhecimento deste pai. É o que nós temos. Aqui se explica uma das situações de Efésios capítulo 6 e versículo 4. Uma das respostas, meus amados irmãos, para as minhas tantas interrogações, meus queridos, acerca
dessa questão. Vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Inclusive, algumas atitudes que trazem este dano. Claro que este vai ter que ser cuidado, esta terá que ser cuidado, terá que conhecer da palavra, terá que entender. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, que isso já a fala de muitos outros grandes pregadores também. Essa falta de relacionamento, essa falta da presença, essa falta de intimidade com o Pai aqui na terra, dificulta o relacionamento divino. É uma barreira para um relacionamento espiritual. É um entrave para essa comunicação, esse crer, esse acreditar, esse reconhecer, este obedecer a Deus. Ele chega a ter esta ação na vida da pessoa. Na vida da pessoa. Então, meus irmãos, com esse aprendizado desta noite, ou o renovar da orientação da palavra, quando nós vermos coisas aqui nessa terra, vamos ajudar essas pessoas. Vamos olhar com outros olhos. Não é passar pano quente, mas é olhar com outros olhos, entender mais profundamente, ou ainda buscar em Deus, uma capacidade de compreensão na voluntariedade de apoio a esta alma, a este coração, a este homem, a esta mulher, meu amado irmão, que está infelizmente sofrendo com essa enfermidade, porque é uma enfermidade daí, e ele precisa dessa ajuda. Postei, acho que no grupo de líderes, se eu não estou enganado, um rapaz que foi encontrado de madrugada, deram no líderes. Coloquei hoje no líderes e coloquei no meio da minha família também. Conhecedor, com certeza desviado pela trilogia, como é que é outra? Tricotomia e outras falas dele, teológicas, ele conhecia, capacidade profissional, tinha um ganho de R$8.000, isso, quanto tempo que ele disse que ele está, ou só se ele atualizou o valor do que ele poderia ganhar hoje no mercado da informática, não é? E lá na rua, vocês viram o relógio dele? A van que passou, quem assistiu? A van que passou, está clareando o dia, a van passou, a van sempre passava naquele horário ali, a van que passou do lado dele, ele perguntou que dia que era e que horas que era, para quem estava entrevistando ele, e daí ele trouxe uma declaração, que a saída, porque ela ofereceu em ajudá-lo. O que eu posso fazer? Nada. Eu é que tenho que sair disso aqui, eu que tenho que ter a consciência, tanto vergonha na cara, como firmeza, como opinião, e como realmente querer sair desse quadro em que eu me encontrei. Situações familiares e tal, se separou de família e outras questões mais, caiu na droga e algumas outras situações. Enfim, trouxe essas questões. Então, o que eu digo, pela questão científica aqui, o irreversível, Então nós temos que pedir e buscar em Deus ajuda para essas pessoas. Só para 2023, Brasil tem mais de 110 mil crianças sem o nome do pai, ou filhos sem o nome do pai. 110 mil, sabe o que é isso, filhos? 110 mil pessoas sem o nome do pai. Em 2020, que só tinham o nome da mãe, mais de 1.280.000 pessoas. Algumas das situações que nós temos. Então, por falar sobre essa questão da paternidade, nós temos esta orientação da palavra e o cuidado que nós devemos de ter, que nós precisamos ter, meus amados irmãos. Daí, Alone, fazer que nem o Moacir, a escolinha do Moacir. O Moacir chama até, vocês já viram? De vez em quando ele chama o nome de alguém. Viu, Alone? Você também... Hector, eu peguei dois assim mais diferentes de idade. Eu tenho que dar uma olhada para dentro de mim. Será que eu não estou repetindo algumas coisas do meu pai Francisco? O nome do meu pai é Francisco Margarida Neto. Será que eu não estou fazendo alguma repetição? Será que eu não estou com alguma debilidade do que ele deixou de cumprir na minha vida? E eu estou repassando, porque agora eu estou tendo conhecimento. Está sendo renovado, inclusive, para mim esse conhecimento. Para mim. Irmã,
Será que você não está vendo alguma coisa no filho ou na filha? Que a incidência é maior da tua parte do que do teu marido? Não estou te culpando, só estou trazendo uma reflexão para uma conscientização, para ajudar este ou esta a não trilhar o caminho que eu trilhei, ou não ter a dor que eu estou tendo, que eu estou sofrendo, para que seja amenizado na vida dele, para que ele entenda, ele compreenda, que ainda dê tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. E talvez o que eu estou vendo seja a motivação para que eu me encoraje a enfrentar a minha debilidade. A minha debilidade. Não que seja como uma crítica, uma condenação, mas que eu me renda ao Senhor, seja mais transparente e seja esse instrumento de ajudar este filho e esta filha. Eu preciso entender dessa forma. Então essa questão da paternidade, eu não vim aqui, meus amados irmãos, tão somente com uma fala daqui para lá. Eu estou inserido. Meu filho tem 40 anos. A minha neta vai fazer 10. Esses dias ele disse que estava me imitando, fazendo um show lá na família. Até porque a gente tem dentro da família uma linha de imitações. Ninguém está ganhando a vida com imitações, mas um imita o outro. Entenderam? Queridos, o Odair está com 63 anos. O Odair está sentindo alguns cansaços, embora ainda esteja com aquele projeto. Mas o Odair também está com o coração de querer ver a família espiritual, os domésticos da fé, como frisou meu querido Amadeu. Não peguei no colo muito de vocês, outros eu peguei, e hoje pego no colo o filho de vocês. Não sei se Deus me dará vida para pegar o filho deles, mas o Odair quer ver as famílias melhoradas. O Odair quer ver famílias curadas. Porque antes de doer em mim, dói na família. Antes de doer em mim, dói neste pai. Antes de doer em mim, dói nesta mãe. Antes de doer em mim, dói nesta criança. E eu quero que todos vocês sejam abençoados. A orientação está na palavra. Ele já deu. Faça, obedeça, cumpra. Vai se multiplicar a bênção na tua vida. O cuidado vai ser com você. O sustento vai ser em ti. Mas você tem que ensinar. Então, por favor, meus irmãos, por favor, tem uma falha? Vá lá diante de Deus, pede perdão, pede a cura, pede a libertação. Não só por você. Claro, o benefício primeiro vai ser teu. Mas para que isso não seja barreira, para que você abençoe a tua própria. Como diz o texto, que até 1000 gerações seja abençoado. Até 1000 gerações seja abençoado. Aquele sorriso que você tanto se alegra em externar nas redes, ele continue lindo para sempre. Quando ela for adolescente, quando ela for jovem, quando ela constitui um lar. Tem dificuldade? Mas nós temos o libertador, que está do nosso lado. Vamos nos colocar assim. O pai errou, que Deus perdoe ele. Ele é dono do pecado dele. Eu sou dono do meu. Então vamos buscar. Amém, irmãos? Mais uma oração. Alguém aqui quer comigo orar nesse sentido, para ter essa força de Deus
esta orientação do Senhor, esta ajuda do Pai para cumprir a paternidade, para você cumprir a paternidade, eu quero orar com você, porque a palavra ela não vem sem objetivo de frutificar. O Senhor tem dito lá no 53 do Isaías, ela vai cumprir o que apraz ao Senhor. O que apraz ao Senhor.